Companheiros, hoje nós temos a presença do Dr. Eduardo Palma, presidente da Sociedade Catarinense de Coloproctologia, para a apresentação de uma palestra a respeito da campanha do Setembro Verde. Eu passo a palavra ao Dr. Eduardo, que já se encontra conosco, e a tela também já está compartilhada já para ser aberta. Fique à vontade. Alô? O pessoal está me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, tranquilo. Muito obrigado. Então, inicialmente, muito boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar ao presidente e, em cumprimentando o presidente, cumprimentar todos os outros participantes aí que nos honram com a sua presença na noite de hoje. Né? E, em especial, um abraço ao meu colega, amigo e irmão Roland, que teve a graça de me fazer esse convite, ao qual muito me honra. Né? Então, iniciando a nossa conversa, senhor presidente, só para a questão de organização de tempo, quanto tempo eu teria para falar? Qual seria o razoável aí? Contamos aqui com 20 a 25 minutos, pode ficar bom assim? Perfeito, acho que até menos. Uhum. Muito bem. Então, senhores e senhoras presentes, a nossa oportunidade hoje é para falar a respeito do nosso Setembro Verde, que é a nossa campanha de prevenção ao câncer de intestino. Tenho muito orgulho de dizer que essa campanha aqui hoje toma um vulto nacional. Ela é filhote nosso de Santa Catarina, capitaneada pelo Dr. Roland. Eu lembro quando, anos atrás, nós decidimos a cor que seria usada. Uns colegas até definiam que não deveria vir cor, outros deveriam, sem intestino a cor é marrom, etc. E isso foi trazido à baila pelo Dr. Roland, que acabamos decidindo pelo Setembro Verde, que eu acho que foi uma feliz escolha. Muito bem. Então, como já foi citado, meu nome é Eduardo Palma e eu estou atual presidente da Sociedade Catarinense de Proctologia, num mandato que está findando. Então, essa campanha é uma realização da Sociedade Catarinense de Coloproctologia e também hoje já é da Sociedade Brasileira e todos os estados estão aderindo, que é uma coisa que nos deixa bastante contentes. E essa camiseta, que foi de 2018, ela trazia essa pergunta: sabia que é possível prevenir o câncer de intestino? E é aqui que nós vamos começar a falar. Muito bem. Aqui trago para vocês a nossa catedral aqui em Lages. Como eu sei que aí em Blumenau vocês também têm vários monumentos que ficam em verde em homenagem a isso nos últimos anos. Aqui em cima é um outdoor que nós todos os anos promovemos também, e vocês podem ver ali com o patrocínio do Rotary aqui de Lages também. E aqui embaixo uma ação que nós fizemos no Calçadão ano passado, esse ano em função da pandemia não foi possível, envolvendo a Universidade do Planalto Catarinense, com estudantes, tá? Que nós distribuímos folders, camisetas, esse tipo de coisa no Calçadão da cidade. Aqui é o Morro da Cruz, aqui em Lages, que também é um dos nossos cartões postais, que também ficou em verde, e é assim como ele está nesse momento. Muito bem. Então, a prevenção do câncer de intestino. Existe prevenção? É necessário que exista? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. O que os números nos dizem? O impacto dessa doença na população justifica que sejam feitas campanhas, né? São perguntas que são feitas e a gente vai tentar responder rapidamente. Muito bem. Aqui eu trago para vocês uma reportagem que saiu na revista Caras, em 2015, pelo professor Jorge Narras, lá de São Paulo, em que ele trazia essa pergunta, ele trazia essa afirmação: caso você tenha mais de 50 anos, precisa pensar no câncer coloretal. 2015. Em 2018, nós tivemos essa publicação na Veja, que na verdade aconteceu uma semana depois de ter sido publicado pela Associação Americana, em que ali embaixo, naquele sobe e desce da Veja, quem é acostumado a ler a Veja, que diz assim: o aumento da incidência do câncer coloretal levou a Sociedade Americana do Câncer a mudar a recomendação de idade dos exames preventivos da doença de 50 para 45 anos. Ou seja, no Brasil, o Instituto Nacional do Câncer ainda fala
em 50 anos, mas a gente sabe que agora isso já está ultrapassado e que nós já devemos nos preocupar com isso aos 45 anos, porque os números estão aumentando, à medida que os números aumentam, a idade das pessoas doentes está diminuindo, certo? Bom, mas ainda falando de números, né? Então, isso aqui é uma publicação oficial do Instituto Nacional do Câncer, do Ministério da Saúde, né? Que se chama José Alencar Gomes da Silva, que teve câncer de intestino, né? E essa é uma publicação oficial lá de 2018. O que ela nos diz? Que em 2018, vocês podem olhar aqui ao lado esquerdo da tela de vocês, que o câncer de colo e reto para homens ocupava o terceiro lugar com 17 mil casos novos, 17.380 casos novos. E para mulheres, o segundo lá com quase 19 mil casos. Isso em 2018, dados oficiais do governo. Para vocês olharem Santa Catarina, lá na terceira coluna lá embaixo, eu sei que é bastante números, nós não vamos explorar todos, só para olhar lá embaixo, Santa Catarina, 1.200 casos novos contra 3.180 no Rio Grande do Sul, 2.350 no Paraná. Vejam os senhores que mais em cima, nessa terceira coluna, lá nos estados do norte, Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, os números são bastante menores. Sabemos que a população deles é menor também, mas a gente vê que à medida que descemos para o sul, os números do câncer vão aumentando. Então, esses são os dados publicados pelo Instituto Nacional do Câncer em 2018. Agora, a publicação fresquinha, saída desse ano, de 2020, vejam os senhores que o câncer de colo e reto já pulou para o segundo lugar também para homens, que era o terceiro, era 17 mil casos, pulou para 20. Sabemos que as pessoas estão fumando menos e o câncer de intestino está aumentando. Então, hoje, o câncer de intestino, na estimativa do INCA para 2020, já é o segundo lugar, com 20 mil casos, de 17 para 20 mil, e o câncer nas mulheres também ocupa o segundo, permanece em segundo lugar, porém pulou de 19 mil para 20 mil casos. Isso em apenas 2 anos. E vejam que interessante essa outra tela aqui, que é praticamente a mesma tela que eu havia mostrado para os senhores, mostrando que Santa Catarina, que em 2018 mostrava 1.200 casos novos, agora nós temos 2.350 casos novos. E veja que o Rio Grande do Sul, que era 3.180, baixou para 2.540 e o Paraná 2.480. Então, nós estamos praticamente empatados com Paraná e Rio Grande do Sul, mas se vocês olharem nesse outro gráficozinho da direita aqui, vocês vão ver que Paraná e Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes, enquanto nós temos 7. Então, nós estamos praticamente empatados com Paraná e Rio Grande do Sul, ao passo que temos 4 milhões de habitantes a menos que esses dois estados. Então, preocupa bastante para nós que somos catarinenses. Eu sempre falo para os meus alunos aqui da universidade, você vai se formar e vai embora para a Amazônia, vai embora para o norte, para o Pará, para algum lugar lá, então você tem que estudar malária, febre amarela, mordida de onça, né? Você vai ficar aqui no sul, tem que estudar câncer. Cada vez mais, cada ano que passa, aumenta. Aqui são dados, então, internacionais da Organização Mundial da Saúde, falando que é o terceiro câncer mais comumente diagnosticado e a quarta morte por câncer. Isso são dados, são dados mundiais, né? E um aumento da incidência de 2% em pacientes com menos de 50 anos, que é aqui que mudou lá nas diretrizes americanas de 50 para 45, porque aumentou em 2% nos pacientes mais jovens. E esse estudo de agosto de 2017, aqui, um estudo bastante importante, também falou sobre isso, mostrando o aumento nas faixas etárias de 20 a 40, de 20 a 30, 30 a 40, aumentou muito a incidência. E a gente tem visto isso na nossa clínica diária, que nós temos atendido pacientes mais jovens. Aqui mostrando só a nossa pirâmide etária brasileira. Em 1980, na década de 1980, era essa, bastante jovens, poucos idosos, muita gente nascendo do 0 aos 4 anos. Para 2015, já começamos a ter um pouco mais de idosos. A população ativa, né, ali dos 20 aos 50 anos cresceu bastante. E já começamos a ver um declínio no número de nascimentos. Ao passo que para 2050... Perdão, pessoal. Para 2050, praticamente começa a haver uma inversão dessa pirâmide, com poucos nascimentos e bastante idosos. Vejam bem, então estamos falando de uma doença que está aumentando em jovens, mas ainda predomina em idosos, e nós estamos aumentando o nosso número de idosos. Ou seja, o futuro fala em mais pessoas com câncer, infelizmente. Por isso, e aqui as expectativas de vida no mundo afora, mostrando em Hong Kong, Singapura e em vários outros países em que a expectativa de vida
aumentou bastante. No Brasil, era de 55 anos na década de 80, estamos em 77 anos atualmente. E isso se deve ao processo de urbanização populacional, industrialização e avanço da ciência e tecnologia, entre elas, ciência e tecnologia aplicadas à medicina. Um outro dado que é bastante preocupante é que um dos fatores de risco para o câncer é a obesidade, e esses dados do Vigitel de 2019 falam que hoje, em cada 10 brasileiros, 2 são obesos. Um aumento de 72% relacionado a 2006. Então, em 14 anos, nós tivemos um aumento da obesidade de 72% no Brasil. Bom, então, isso tudo concluímos que sim, a resposta é sim. O câncer de intestino é uma doença elegível para medidas de prevenção por ser de alta prevalência, por ser possível de detecção em fase pré-clínica, passível de tratamento curativo, principalmente, o tratamento ficou com N ali, ficou errado, principalmente nos casos mais iniciais, e dispõe de uma metodologia eficaz para ser pesquisada. Então, o que nós fazemos? Muito bem, precisamos entender essa questão de pólipo evoluindo para câncer e precisamos entender também os fatores genéticos e fatores ambientais. Muitas pessoas perguntam, mas se tem a ver com a genética, eu não preciso me cuidar. E outras pessoas dizem, mas se é só fatores ambientais, eu não preciso saber da minha família, porque a genética não tem nada a ver. E o que nós vemos, os estudos mostram que é a união dessas duas coisas, os fatores genéticos associados aos fatores ambientais. Como se o fator genético fosse um monstrinho dentro da jaula e os fatores ambientais fossem a chave que abrissem essa jaula. Então, nós podemos deixar essa genética inativada ou podemos ativá-la dependendo do estilo de vida que nós levamos, que é o que nós conseguimos mudar, porque sabemos que a genética ainda não tem como ser mudada. Muito bem, então os pólipos são protusões anormais acima de uma superfície epitelial e podem ser encontrados em diferentes locais, mas principalmente no trato gastrointestinal. E essa aqui, só rapidamente falando da herança genética, que pode causar a mutação, e das mutações somáticas, que são as doenças chamadas de esporádicas, em que a mutação genética acontece ao longo da vida. A prevenção, existem duas maneiras de fazer a prevenção. Aquela prevenção em que o paciente vai ao médico, que é o que nós chamamos de prevenção médico-dirigida, que vai desde uma entrevista bem conduzida pelo médico, identificando e pesquisando fatores de risco, perguntando sobre familiares e dando as orientações que o paciente deve ter no seu dia a dia, ou seja, qual o dever de casa que esse paciente deve fazer. Fazendo o exame físico cuidadoso e sem preconceitos, tem muitos médicos que têm preconceito de fazer exame, muitos pacientes também, e uma criteriosa solicitação de interpretação de exames complementares. Os pilares, então, é a mudança de comportamento, conscientização da população, que é o que nós estamos fazendo na noite de hoje, rastreamento dos cânceres e das lesões precursoras do câncer e o tratamento rápido e acessível a todos, que é o nosso norte, que é o que nós desejamos para todos os brasileiros. Muito bem, os fatores do dia a dia, então, na genética, como nós já falamos, os dietéticos, principalmente carnes vermelhas e carnes processadas, gorduras, álcool, dieta pobre em cálcio, pobre em fibras e pobre em alimentos integrais. As comportamentais, tabagismo, estresse e sedentarismo, a gordura corporal, que é um outro fator de risco, não é a gordura ingerida, a gordura corporal, tem muita gente que é gordinha porque come doces, né? Ou carboidratos, enfim, mas são dois fatores isolados. A constipação, intestino preso, né? E as doenças inflamatórias intestinais, principalmente retocolite ulcerativa e doença de Crohn. Então, muitas vezes, os sintomas são ausentes, são vagos ou são tardios, nós não devemos esperar por eles. Às vezes, o que mostra é só a pontinha do iceberg. Eu gosto muito dessa imagem mostrando o que está por dentro, nem sempre é o que se mostra por fora. Sinais e sintomas que devem ser suspeitos para o médico e para o paciente: dor abdominal, perda de peso sem uma causa, anemia inexplicada, alteração do hábito intestinal, na cor, no odor, no calibre das fezes, sangramento ao evacuar, cólicas, alguma massa palpável, perda de disposição, inapetência. Esses são sinais que devem ser procurados. O toque retal, que é o que nós estamos falando, então, dos exames sem preconceitos, a anoscopia, coisas que o proctologista faz no seu dia a dia. Vários exames podem ser usados, entre eles, principalmente, a colonoscopia, o sangue oculto fecal, e aí cabe ao especialista indicar para o seu paciente qual o melhor exame. E eu vou falar um pouquinho sobre a colonoscopia. A colonoscopia, então, previne o câncer. A imagem que os pacientes têm é que o médico vai entrar com um sabre de luz dentro do paciente e vai ser doído e vai ser horroroso e etc. Essa é a visão que temos do colonoscopista. Na verdade, o que acontece é um exame que o paciente está sedado,
o intestino do paciente deve estar limpo, então é uma coisa muito tranquila, é um exame muito na paz que é feito, né? Muito bem. E esse exame nos permite fazer a remoção disso que nós chamamos de lesões precursoras, que são os pólipos. Então, o câncer de intestino nos dá uma chance sensacional de ser removido na fase pré-cancerosa, porque, em muitos casos, ele surge como um pólipo benigno. Em um determinado momento, como os senhores podem observar, que ele vai passar do benigno para o maligno. Ou seja, eu falo sempre isso, né? Se a gente tira um pólipo na fase que ainda é benigna, a gente pode dizer para o nosso paciente, você está curado de um câncer que ainda não teve. Eu e o Dr. Roland, nós somos cirurgiões, nós operamos câncer e a gente gosta disso, né? É a nossa profissão, mas muito mais gostoso é poder dizer para o paciente, ó, com esse exame que você fez, você jamais vai ter um câncer e nós não vamos deixar. E esses são os estágios, então, que geralmente o câncer vai eu sempre falo aqui para os pacientes, é como se fosse uma couve-flor crescendo dentro de um cano. Chega um momento em que ela entope o cano. Né? Aqui eu trago alguns exemplos, daí já são exames feitos na nossa clínica, são meus pacientes. Esse é um exame normal, que muita gente diz, que foto feia, mas essa é a foto bonita. Aqui é um pequeno pólipo e na segunda foto esse pólipo já tudo removido. Aqui é uma doença rara, numa paciente de 12 anos, com múltiplos pólipos, chamada polipose aderomatosa familiar, uma paciente nossa da clínica aqui também. Aqui já é um tumor um pouco avançado e aqui é um tumor bastante avançado, já quase entupindo o intestino. Então, a gente gosta desse aqui, que a gente tira e está tudo certo. Ou melhor, ainda esse aqui, quando não tem nada. Mas, muitas vezes, o que nos apresenta é isso aqui, ou até isso aqui. E aí nós estamos falando de cirurgia de grande porte, nós estamos falando de usar colostomia, radioterapia, quimioterapia e todo o mal-estar que isso traz para o paciente e para a sua família. E tirando esse paciente do trabalho, impacto financeiro e assim por diante, obviamente. Trago aqui, então, finalizando uma mensagem retirada do Dr. Corman. O Dr. Corman é autor desse livro que está aí na foto, é um dos principais proctologistas do mundo, e ele traz nesse livro dele, que é meio que uma bíblia para os proctologistas, e ele diz o seguinte: se as pessoas estão caindo da borda de um penhasco e sofrendo lesões, o problema pode ser resolvido colocando-se ambulância na base ou ergando uma cerca no topo. Infelizmente, nos esforçamos demais para fornecer ambulâncias e muito pouco na simples ação de erguer cercas. Eu queria deixar o meu muito obrigado. Desculpe se me alonguei um pouco. A gente se empolga às vezes falando. Era o que eu tinha, meus companheiros e espectadores na noite de hoje. Muito obrigado. Ok, doutor Eduardo, muito obrigado. Eu abro a palavra agora para perguntas. Eu vou iniciar com a minha pergunta. Eu tenho um histórico, aliás, eu sou paciente do Roland, a esposa também é, e nós temos já um histórico de família, de situações assim, tanto complicada de questão gastrointestinal. Eu noto que uma diferença entre hábitos, por exemplo, durante o período de pandemia agora, nós tivemos que, vamos dizer, ficar muito paralisados. E a gente nota a diferença, eu, por exemplo, se fico muito paralisado, tenho uma dificuldade de função intestinal muito maior. E à medida que eu posso vir à praia, fazer minhas caminhadas, e vamos dizer, basta eu fazer uma caminhada, pronto, o intestino ele já se mostra pronto para funcionar de uma forma mais efetiva. Isso é, assim, uma regra mais ou menos genérica: pessoas que se movimentam e se exercitam têm uma função intestinal melhor, ou isso, uma coisa não tem muito a ver com outra? Os hábitos de vida, né, que eu quero dizer. Perfeitamente, sim. Tem um estudo bastante interessante em que eles avaliaram dois grupos, né? Grupo A e Grupo B, que eram dois grupos semelhantes na questão de faixa etária e com uma coisa em comum. Ambos os pacientes, né, os entrevistados dos dois grupos, eram pessoas sedentárias e eram pessoas com o intestino preso.
Então, a mesma faixa etária, nível de estresse similar e tal, mas os dois grupos eram pessoas sedentárias e que tinham intestino preso. Então, esse estudo ele receitou o mesmo remédio, que era uma fibra, para os dois grupos, grupo A e grupo B. Só que o grupo A fazia 1 hora de atividade física aeróbica por dia. Então, esse estudo comparou o quê? Pessoas semelhantes, constipadas, né, intestino preso, sedentárias, e que foram mudando o seu hábito de vida, certo? Então, com entrevistas de qualidade de vida e frequência evacuatória semanal, eles foram pesquisando os dois grupos. E o grupo medicação mais atividade física melhorou 89% com relação ao grupo só medicação. Então, não é que medicação não seja importante, né, mas a atividade física melhora sim. E o inverso, que é o seu caso, é verdadeiro também. Então, eles viram que atletas que tinham um nível de atividade física muito intensa sofriam uma lesão no joelho, quebravam uma perna e ficavam parados em função disso, que passavam a ter intestino preso também. Então, esses diretrizes, inclusive, ajudam os nutricionistas a ver o tipo de alimentação que os atletas devem ter antes de competições. Que se ele começar a comer muita fruta, ele vai ter diarreia, porque ele tem uma atividade física muito intensa. Então, os atletas perto de competições ficam no pão, na massa, na pizza e quase não comem frutas e verduras, que para um atleta fica uma coisa meio contraditória. Mas eles têm que dar uma dieta que segure o intestino, porque senão solta demais de tanto exercício que eles fazem. Naquela situação, obviamente. Não sei se eu respondi. Não, perfeito. Embora eu não seja um grande atleta, né? Sim, mas vamos dizer, a atividade física sempre fez parte do cardápio, né? Eu pediria então aos demais companheiros que quiserem fazer suas perguntas. Se tivermos um volume muito grande, a gente vai via o nosso secretário. Eu vi que o Roland levantou a mão. Veja, tem muitas telas que estão fechadas para mim aqui. Eu pediria àqueles que quiserem fazer perguntas, estão com as telas fechadas, que fizessem então o encaminhamento através do Frederico, mas eu vou passar a palavra então ao companheiro Roland inicialmente. Ok, Roland? Ok. Mais uma vez, doutor Eduardo, muito obrigado pela sua presença, isso nos engrandece, né? Esse nosso esforço que estamos fazendo em prol de uma doença que cresce, né? É claro que, obviamente, o seu crescimento é decorrente do envelhecimento da população. Uma população que vive pouco, ela não tem câncer. Né? No Nordeste tem menos câncer porque as pessoas vivem menos. É só viver mais tempo que a doença aparece. E Santa Catarina justamente é essa característica. Mas, Eduardo, aqui no estado de Santa Catarina, particularmente no Vale do Itajaí, nós temos um problema seríssimo chamado consanguinidade, né? Essas populações, lamentavelmente, num passado não tão distante assim, havia muita segregação entre uma população e outra, e as populações acabavam casando entre famílias. Então, nós temos a incidência do câncer familiar de uma forma muito importante, em especial aqui. Se o amigo pudesse fazer alguns comentários sobre o câncer familiar, alguns dados que possam ser relevantes para o conhecimento de todos, eu agradeço. Aqui nós temos um ditado que diz que nego bom não se mistura. É mais ou menos isso, né? Então, a parte genética do câncer de intestino é muito importante, bastante prevalente. Diferente de outros tumores que são particularmente ambientais, como é o caso do câncer de pulmão, que 97% dos casos são por tabagismo. Mas, basicamente, nós temos dois tipos. As familiares, que são a polipose adenomatosa familiar, que é aquele caso daquela menina, uma foto que eu mostrei, que são incontáveis pólipos, que é uma doença autossômica dominante com 100% de malignização e 30% de penetração. Ou seja, uma pessoa que tem essa doença genética e ela tiver 3 filhos, obrigatoriamente um deles vai ter. E, de outro lado, nós temos por uma outra via dos pólipos serrilhados, uma coisa chamada síndrome de Lynch, que tem a ver com instabilidade microsatélite, que é uma outra via genética, mas que também é familiar. Só a via genética é diferente. Então, no câncer de intestino, essa genética é bastante importante e quando identificamos, através de alguns critérios, como critérios de Amsterdã ou de Bethesda, nós temos, inclusive, as portas abertas para fazer investigação genética na família, que já foi uma coisa muito inacessível e muito cara.
Hoje nós temos laboratórios em Porto Alegre e Curitiba que fazem por preços acessíveis. Pesquisa genética, né? Não sei se era nesse aspecto que você queria que eu respondesse, Roland. Perfeito, Eduardo, perfeito, perfeito. Se alguém tem alguma contribuição que queira fazer, alguma nova pergunta, depois eu teria mais algumas ainda para estimular assim, um pinga-fogo, né? Ok, quem tiver mais perguntas, pode abrir o microfone, então, Boni. Boa noite, presidente, companheiros e palestrante. Parabéns pela brilhante palestra. Eu estava aqui acompanhando atentamente e interessado direto nesse assunto, porque eu também já fui diagnosticado com alguns pólipos aí, né? E já discuti um pouco também com o meu médico, doutor Roland, que está aí, participando do nosso debate, né? Com relação a essa frequência, né? Nós já conversamos um pouco, né, doutor Roland? A frequência para a colonoscopia, né? A partir dos 60, que é o meu caso aí, né? O doutor pode esclarecer a respeito? Sim, a questão primeiro é fatores de risco, né? Quando identifica-se na família alguém com fator de risco, eu não sei se vocês lembram uma figura que eu mostrei entre a pessoa não ter nada, ter o pólipo, esse pólipo chegar até o câncer, né? Os geneticistas estimam que essa evolução gira em torno de 10 anos. Então, quando a gente diagnostica um câncer, a gente sabe que aquela pessoa que aquela doença começou 10 anos atrás. Então, normalmente a gente pede para os familiares, que a gente chama a cruz, né? De baixo, os filhos e os irmãos da pessoa que está com aquela doença, que os filhos e os irmãos façam o exame pelo menos 10 anos antes. Meu pai teve câncer aos 50, eu devo começar aos 40. Né? Alguns estudos falam até 20 anos antes, mas eu acredito que 10 anos é uma... Para pacientes assintomáticos, aí acima dos 45, 50 anos, sem fatores de risco, né? E sem sintomas também, né? Porque isso é uma coisa... A origem da palavra é a prevenção ver antes. Então, eu sempre digo, a partir do momento que o paciente tem um sintoma, o exame já deixa de ter o caráter preventivo e passa a ser investigatório. Pode ser o mesmo exame, mas ele já não é mais investigatório. Então, isso eu sempre gosto de frisar isso, porque às vezes as pessoas dizem assim, quem procura acha, eu não vou ficar fazendo exame sem sentir nada e tal. E às vezes, quando chega no médico, pode muitas vezes ser tarde demais. Então, fazer exame preventivo é para quem não sente nada. Né? Eu não sinto nada, por isso é prevenção. Então, a partir dos 45, 50 anos, para pacientes assintomáticos e nos pacientes que tem alguém como referência, que a gente chama de pessoa referência na família, 10 anos antes. Meu pai teve 80, vale 50. Já estou assistindo aqui. Ok, era o Tico que estava entrando ali. Tu queres fazer alguma pergunta ali, Tico? Eu desliguei teu microfone ali. Presidente, o Giovanni solicitou a palavra. Ok, Giovanni. Presidente, companheiros, doutor, eu também já fui diagnosticado com pólipos, já fiz colonoscopia. Eu tenho outros problemas junto aí nesse processo, fiz vários exames, inclusive tolerância, e a única conclusão médica que foi, naquele momento, se chegou é que eu teria um problema chamado síndrome do intestino irritável. Esse síndrome do intestino irritável tem relação com uma questão futura aí de câncer ou algum problema nesse sentido? Não, a princípio não. Nós dividimos em dois grandes grupos os transtornos, vamos chamar de transtornos, né? Que seriam os transtornos orgânicos e os transtornos funcionais. Os transtornos orgânicos são as doenças, ou seja, é orgânico, está no organismo, eu vou fazer de alguma forma, eu vou achar transtornos funcionais. Entre o mais falado é a síndrome do intestino irritável, mas são em torno de 48 transtornos funcionais. Isso tem uma diretriz disso que chama-se Critérios de Roma. Atualmente, o vigente é o Critérios de Roma 4, que fala a respeito disso. Então, o intestino irritável ele é um transtorno de funcionamento, é um mau funcionamento. Eu sempre digo, é um carro fora da lenta. Né? Hoje, com a injeção eletrônica, não se fala mais nisso, mas é um carro fora da lenta, não está estragado, não tem que trocar uma peça, é só ajeitar. E muitas vezes o que leva a pessoa a ter um transtorno funcional é
estresse, entre outros fatores, mas principalmente tensões nervosas levam a isso. Fora remédio e mudança de hábito, algum outro milagre para resolver isso? Desestressar, dormir melhor, comer melhor. Deixar de tomar Cuba. Olha quem fala. Andar de bicicleta também é uma boa. Né, Rogério? Rogério tinha uma pergunta lá para fazer, o Rogério, depois da caminhada de bicicleta lá? Não, estava tranquilo. Mas, sem dúvida, a gente nota que fazendo exercício, sem dúvida, o intestino, a gente é uma necessidade fazer, né? E a gente nota que o intestino trabalha melhor. Então, palestra muito boa. E a gente tem um carinho já muito especial pelo Roland também, que é amigo do Eduardo, né? Então, parabéns pela palestra. Seria isso, César. Presidente, o companheiro Roland também solicitou a palavra mais uma vez. Senhor presidente, emérito palestrante, uma coisa sempre se discute é a questão de carnes vermelhas. Né? Carne vermelha, quer dizer, aos carnívoros de plantão cria-se um medo a mais. A carne é um fator propiciante ou não é? Ou a discussão é o seguinte: quem come muita carne não come fibras, então a fibra teria caráter protetor. Como eu não como a proteção, eu aumento o risco, ou a carne é um risco a mais? O nosso palestrante poderia dizer alguma coisa? Isso sempre paira dúvidas, né? Então, temos que entender, há um consumo aumentado de carnes no sul do Brasil, entretanto, há um consumo diminuído de fibras. Então, se o presidente puder discutir proteção e causa em relação à carne vermelha. Existem os que defendem isso e os que atacam isso, né? E o veganismo é uma coisa que está entrando bastante em voga. O que se fala muito é na carne vermelha e na processada, defumada, né? Numa coisa chamada aminas heterocíclicas, que são as creatinas, que quanto mais queimada a carne, mais libera essas substâncias, e essas substâncias aumentariam, então, o risco de câncer quando em contato da mucosa intestinal. Também porque, geralmente, a carne é feita de uma maneira gordurosa, e isso aumenta a produção de sais biliares pelo fígado, que também é reconhecido como um fator de risco para a gênese do câncer, mas que a dieta rica em fibras teria um efeito neutralizador nisso e que melhoraria isso, né? Outros estudos mostrando que as carnes assadas em forno, que não pegam a fumaça, o nosso querido churrasquinho, né? Que essa fumaça também teria um efeito mais maléfico, né? Mas são estudos e publicações, outras já dizem que justamente é isso da questão de pouca fibra e não de tanta carne. Lembrando que o que a Organização Mundial de Saúde recomenda é 30 gramas de fibra por dia. Parece 30 gramas é uma fatia de queijo, é muito pouco, mas para vocês terem uma ideia, cada folha de alface tem 0,3 gramas de fibra. Então, nós teríamos que comer pelo menos 100 folhas de alface por dia, e nenhum de nós faz isso. Então, a gente teria que suplementar a fibra de alguma forma, tentar melhorar um pouco isso. Eu sempre cito um estudo que mostrou que os japoneses têm menos câncer que os ocidentais, mas que os japoneses que vieram para os Estados Unidos e passaram a ter hábitos ocidentais, com mais carnes e menos fibras, esses japoneses passaram a ter a mesma chance de câncer que os americanos, mostrando então que não é uma coisa genética, que achava-se que os orientais tinham uma coisa na genética que protegia eles do câncer. E, na verdade, é a dieta. Eles, né, na Índia, principalmente, comem muito carne, não pode comer carne lá e tal, né? Então, eles têm menos câncer que na população ocidental. Por isso, as explicações são essas, mas acho que não tem uma coisa assim, martelo batido, mas, a princípio, todas as publicações falam de redução até 300 gramas semana, né? Diz que é seguro 300 gramas, de preferência de carne mal passada. Quanto mais passada, mais cancerígena ela pode ser. É o que eu conheço até agora, é isso aí, mas você pode falar com mais propriedade que eu aí, Roland, ajuda aí. Apenas ratifique suas considerações, meu presidente. Apenas ratifique.
Ok, companheiros, mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? O Killian, tem mais alguém na lista? Não, presidente, aqui na lista não temos mais ninguém. Ok. Ok, então, doutor Eduardo Palma, presidente da Sociedade Catarinense de Coloproctologia, agradecemos imensamente a sua vinda. Nós tivemos esse pequeno entrave no momento no YouTube, mas nós estamos gravando a sua apresentação aqui no Zoom. Então, logo a gente consiga retificar o YouTube, nós vamos colocar ela lá. Estará divulgada para todos aqueles que seguem o canal do Rotary Club Hermann Blumenau. Agradecemos imensamente a sua presença, desejamos que a campanha Setembro Verde, mesmo sem todo aquele ímpeto que nós costumamos dar e ter de participação, de fisicamente poder ir fazer a campanha, mas cabe a todos nós a responsabilidade de a gente possa difundir e divulgar e ampliar todo esse rito da prevenção, porque, obviamente, é muito melhor prevenir do que depois correr atrás do prejuízo. Sempre uma coisa muito mais importante, muito mais útil. Nós vamos, através do companheiro Roland, encaminhar ao senhor uma flâmula, feito essa, semelhante que está aqui às minhas costas ali, com uma flâmula do nosso clube, agradecendo imensamente a sua presença. Queremos ser porta-vozes da Sociedade Catarinense de Coloproctologia e também colocamos o Rotary em parceria e à disposição que a gente puder vir a colaborar e a ser útil em tudo aquilo que a gente possa fazer de campanhas que possam trazer o benefício que a nossa sociedade aguarda. Muito obrigado pela sua participação. Deixo a sua despedida e as suas palavras. Depois fique à vontade, porque a nossa reunião ela tem horário não muito acertado para começar e não tem nenhum para terminar. Às vezes nós vamos longamente, então sabe de toda a sua rotina de vida. Está de jaleco branco ainda, o Roland também estava ali, né? Parece. Então fique à vontade para, se quiser continuar conosco, fique à vontade, se não, também lhe deixamos absolutamente à vontade, ok? Muito obrigado, senhor presidente, e todos os nossos ouvintes aí. Eu é que agradeço, é uma honra, agradeço a oportunidade, agradeço a acolhida do Rotary Hermann Blumenau, Rotary Club Hermann Blumenau e o seu distrito, e fico à disposição para futuras conversas, caso assim convenha a todos vocês. Tá? Vou deixar vocês seguirem a reunião de vocês também preciso passar no hospital antes de ir para casa, e tem uma outra reunião às 21h30, então, mais uma vez, agradecer, espero ter contribuído, espero ter sido a contento aí dos senhores. Muito obrigado, um grande abraço e bom resto de semana a todos. Um grande abraço. Até mais, Roland. Muito bom. Até mais. Tchau, tchau.